Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Livros e etc. Eu me chamo Leonardo Lisboa e nesse vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre um filme. O filme de prenome Não Olhe Para Cima. Filme esse recém-lançado pela plataforma de streaming a Netflix, que está gerando e tem gerado aí já há alguns dias uma grande discussão, um falatório quase que incessante nas redes sociais e nos mais variados lugares, por justamente, segundo alguns críticos da sétima arte, o filme abordar justamente a temática da pandemia, governos negacionistas, vacina e tudo mais. E é claro que um filme que verse sobre esse assunto também iria despertar o interesse dos dois espectros políticos mais acentuados, a direita e a esquerda. A esquerda fala uma coisa, a direita fala outra. E eu pensei, bom, já que eles estão a falar, por que não esse humilde que vos fala? De antemão já aviso que não tenho nenhum diploma, nenhum mestrado, nenhum sequer um PhD na área do cinema da sétima arte, mas penso eu, já que a internet todos podem se dar ao luxo de ligar uma câmera, gravar e falar o que bem entendem, creio eu que também posso compartilhar meus 50 centavos de opinião. Mas antes, por favor, se você é novo no canal, inscreva-se, ative o sino para receber as notificações. Temos vídeos aqui, ou melhor dizendo, estamos retornando às atividades aqui no Livros e etc. com vídeos constantes. Toda semana teremos um conteúdo novo aqui. E claro, espero contar com a sua audiência, com a sua participação. Bom, então vamos lá. Sem mais delongas, antes de mais nada, dois avisos mais do que importantes e necessários. Durante a minha análise aqui, os meus 50 centavos de opinião, eu vou dar alguns spoilers sobre o filme. Então, se porventura você ainda não assistiu, por favor, pause o vídeo nesse momento, assiste, depois você volta aqui para você poder entender melhor a minha crítica, a minha análise, sem ter, digamos assim, prejudicado a sua própria percepção a respeito do filme. E o segundo aviso, esse considero eu ser mais importante ainda. Não estou querendo me colocar como sendo superior a ninguém, nenhum lado do espectro político ideológico, mas penso eu que você analisar um filme, uma obra de arte, qualquer coisa que seja, tão somente por espectro político ideológico, acaba, na minha humilde opinião, de certa forma nublando. Meio que uma nuvem é jogada sobre os seus olhos, você não consegue perceber algumas coisas. Então, já aviso de antemão que essa minha análise, eu não vou perder tempo nessa querela entre direita e esquerda. Para isso, eu deixo essa feitura para os mais variados críticos literários de filmes que existem pela internet. Então, todavia, antes de compartilhar com vocês minhas 5 reflexões sobre o filme Não Olhe Para Cima, eu preciso comentar brevemente sobre o roteiro, que por sua vez é simples por demais. Então temos aí um cenário onde dois cientistas descobrem, por acidente, afinal de contas é um dos trabalhos dos astrônomos ficarem olhando para o céu, para o espaço, um meteoro que está vindo em direção à Terra e eles se sentem, digamos assim, meio que obrigados a avisar e a comunicar à sociedade, sejam os jornalistas, os políticos, a própria sociedade em geral, que dali a 6 meses esse meteoro virá de encontro à Terra e acabará por dizimar toda a vida terrestre. Pois bem, o que acontece nos primeiros minutos do filme, quando os políticos, os jornalistas e a sociedade de modo geral é alertada sobre esse cometa, poucas pessoas dão importância. Na verdade, os políticos não dão importância alguma, a mídia faz pouco caso e as pessoas parecem não se preocupar com esse meteoro vindo em direção à Terra. Então o filme se passa nesse cenário de incredulidade, onde esses dois cientistas estão tentando a todo momento alertar a população que um meteoro de proporções quilométricas está vindo em direção à Terra e que ao atingir o planeta Terra irá dizimar com a vida no planeta terrestre. Pois bem, esse é o plot central do filme. E algumas reflexões, entre elas 5 que eu quero compartilhar com vocês. Lembrando, não necessariamente todas elas aqui estão em ordem cronológica do filme. Então, em alguns momentos eu vou ir e voltar durante a trama do filme, mas o que é importante é que vocês compreendam quais são as reflexões que eu quero compartilhar com vocês aqui. A primeira é que, logo no primeiro momento, assim que o cometa é descoberto, os dois cientistas, o Dr. Mind, interpretado pelo Leonardo DiCaprio, e a doutora Kate DiBiase, interpretada pela Jennifer Lawrence, eles tentam entrar em contato com a NASA e com os políticos em geral, entre eles, claro,
o presidente, no caso, a presidente dos Estados Unidos da América, interpretado pela Meryl Streep. Primeiro, eles são muito mal recebidos pela Casa Branca, eles chegam a passar, inclusive, um dia inteiro sem conseguir se reunir, mesmo a presidente dos Estados Unidos da América já sabendo do que se trata o assunto. E o que me chama mais atenção nesse primeiro momento, e essa já é a primeira reflexão que eu quero compartilhar e discutir aqui com vocês, é como os políticos são tratados nesse filme, nessa película, de forma jocosa, de forma ignorante e quase que burra, para não dizer uma outra palavra mais ofensiva, estúpida. Os políticos no filme são todos eles tratados como sendo pessoas ignóbeis e não preocupadas com a real situação do mundo. E aqui falando com conhecimento de causa, apesar de no filme isso ser tratado e apresentado de uma forma jocosa e meio que humorada, essa é a grande realidade. Tem até um momento onde a presidente dos Estados Unidos está preocupada não com o meteoro vir em direção à Terra, mas sim com a sua campanha eleitoral. E assim, não tão somente a política, no caso, não tão somente, a presidente dos Estados Unidos, mas também os seus assessores que a circundam também compartilham dessa mesma visão pequena e tacanha de se preocuparem apenas com o que diz respeito às suas próprias campanhas, sua própria forma de sustento, que no caso é a campanha eleitoral. E isso, por incrível que pareça, o filme, claro, traz essa crítica à forma política de se fazer, não tão somente no Brasil, nos Estados Unidos, mas acredito eu que em todo lugar do mundo é assim. Um outro ponto também, ainda dentro dessa questão, é como os políticos de maior estirpe amam estar cercados de pessoas não muito inteligentes. E sabe o que é que isso diz sobre um político? Muitos dos políticos, ao alcançarem uma posição relevante, uma posição de poder, cercam-se de pessoas estúpidas e idiotas para que ele, por sua vez, sinta-se um ser mais, digamos assim, mais iluminado, mais imbuído de uma aura quase que divina. Então, a todo momento no filme, os políticos são apresentados, primeiro, como sendo pessoas burras, e os seus assessores são mais burros ainda, porque, assim, são poucos os políticos que, de fato, quererão ter ao seu lado uma pessoa, quem sabe, quiçá, mais inteligente do que ele próprio. Então, assim, amei a forma como o filme retrata os políticos. Claro, as pessoas da esquerda ficam dizendo, ali é Bolsonaro, a presidente dos Estados Unidos, que não dá trela nenhuma para o meteoro, como se fosse uma alusão à pandemia, e o assessor é como se fosse o filho do Bolsonaro, o Carluxo. Mas, a meu ver, esse tipo de expediente é comum a todo e qualquer político, independente seja ele direita, esquerda, centro ou coisa que o valha. A segunda reflexão que eu queria trazer aqui a vocês tem a ver com a mídia e a forma banal com a qual a mídia compartilha certos assuntos. Só que esse tema no filme é tratado, e eu quero, claro, convidá-los a fazer essa reflexão, muitas das vezes poucas pessoas atentam a isso, infelizmente. A mídia, ela só entrega para nós aquilo que nós demandamos dela. Vou repetir exatamente com essas mesmas palavras que eu acabei de proferir. A mídia, ela só entrega aquilo que a sociedade demanda dela. Então, em vários momentos do filme, a mídia não está nem aí para o que está acontecendo, para um meteoro que está vindo em direção à Terra e que vai dizimar a Terra em alguns minutos, caso o meteoro venha a se concretizar a sua rota de colisão. Mas a mídia está preocupada e interessada tão somente em fofocas dos artistas e de compartilhar os últimos dissabores de um casal romântico lá de músicos que tem na própria trama do filme. Então, assim, por que a mídia não se preocupa com os assuntos de maior importância, de maior relevância? Porque a nossa sociedade, como já dizia o Zygmunt Bauman, que é um autor muito mais conectado às ideias de esquerda, mas que eu tenho uma certa simpatia, pelo menos por esse pensamento dele da sociedade líquida, está interessada tão somente em informações rápidas, ligeiras, facilmente mastigáveis. A sociedade atual, a sociedade contemporânea, ou a sociedade líquida, como diz o Zygmunt Bauman em mais de um dos seus livros, não está interessada em notícias profundas, em ir até o tutano da informação. E por conta disso, é claro, a mídia, como é um órgão que trabalha tendo como base oferta e demanda, como as pessoas querem notícias rápidas, notícias frívolas, notícias banais, então é isso que a mídia entrega. Mesmo que um meteoro esteja indo em direção à Terra, a mídia não vai tocar nesse assunto porque as pessoas não querem sequer se informar e buscar saber o que de fato
está acontecendo e preferem viver ali na sua bolha de pequeneza, seja intelectual, seja acadêmica, que no caso aqui são sinônimos, ou até mesmo continuar a acompanhar as últimas novidades, as últimas notícias dos famosos, as fofocas dos famosos, ou a farofa da GK, por exemplo. Então, claro, né, fazendo aqui uma alusão a um cenário do Brasil, da mídia brasileira. Um terceiro ponto que eu quero, uma outra reflexão que eu quero trazer aqui a vocês, é logo no início do filme, quando os doutores, o Dr. Mind e a doutora Kate DiBiase, que inclusive dá nome ao cometa, ao meteoro que está vindo em direção à Terra, eles vão tentar explicar à presidente dos Estados Unidos da América o que está acontecendo. E é uma cena que me lembrou muito a minha época da vida na academia, na universidade, e até mesmo conversando com alguns amigos professores universitários, que é o mesmo cenário que nós temos até hoje nas universidades, não tão somente no Brasil, mas no mundo como um todo, onde um intelectual que passou a vida estudando sobre o assunto, tal como o personagem interpretado pelo Leonardo DiCaprio, não consegue explicar o que ele faz da vida ou no que ele trabalha de forma clara, simples e direta. Então a cena é cômica, é histriônica, para não dizer outro sinônimo. Tá o doutor com um meteoro vindo em direção à Terra e ele com várias anotações na sua agenda, ele vai tentar explicar para o presidente dos Estados Unidos usando-se de termos físicos, quânticos e outros tantos, e a presidente dos Estados Unidos simplesmente não entende. Aí é onde acontece uma cena, ao meu ver, tão tragicômica, que é quando a doutora, a outra cientista, a Kate DiBiase, que intervém ali na discussão e ela utiliza-se de palavras chulas, ou no popular, fala a linguagem do povo e consegue finalmente explicar em detalhes e pormenores o que de fato estará a acontecer, que é justamente essa chegada desse meteoro que vai acabar com a vida terrestre. Ou seja, o filme brinca um pouco com esse pensamento da academia, desses intelectuais que se enclausuram nos seus castelos, que ficam compenetrados em sua torre de marfim, estudando horas a fio, semanas, anos a fio, e são indivíduos que acreditam serem possuidores de um conhecimento inacessível à maior parte da população, mas que quando ele se depara com a população em si, que muitas das vezes, por exemplo, sustenta, afinal de contas, a Universidade Brasileira, apesar de o acesso dela não ser garantido às parcelas mais pobres da população, por inúmeros outros fatores que não cabe discutir aqui nesse vídeo, é a parcela mais pobre da população que sustenta o próprio sistema universitário. Então você imagina um intelectual que passe 4, 5, 6, 10 anos na universidade, não consegue explicar o que faz da vida na sua pesquisa acadêmica para uma pessoa comum, por assim dizer, uma pessoa sem algum tipo de instrução formal. O filme brinca muito com isso, como o intelectual, o Dr. Mind ali no filme, não é levado a sério quando ele utiliza-se de termos e jargões técnicos e físicos para explicar o que está acontecendo. E aí a doutora Kate DiBiase, que mais uma vez precisa intervir falando a linguagem do povo, que aí sim a presidente dos Estados Unidos sente-se sensibilizada e começa de fato a mexer os seus pauzinhos para pelo menos fazer alguma coisa. A quarta reflexão que eu queria convidar vocês, meus queridos e estimados que me assistem nesse momento, é a respeito, em um momento do filme, nos é apresentado uma empresa e um guru lá, um cara que é metido a ultra mega bilionário, que acredita que consegue moldar a sociedade à sua forma. Ele tem uma empresa de celular e no filme, nos é apresentado essa tecnologia, esse celular novo, que tem uma tecnologia revolucionária. E por que eu coloquei aqui revolucionária entre aspas? Porque o filme brinca com essa tecnologia, mas o que eu consegui ver disso é que nós não percebemos como essa tecnologia já está ao nosso redor. Então, por exemplo, trazendo mais uma vez a referência do filme, esse celular nos é apresentado como sendo um celular que ele nos entrega um conteúdo baseado e ancorado nas emoções e nos sentimentos do usuário. Então, por exemplo, você está aqui com o celular e o celular percebe que você está, sei lá, triste por algum motivo qualquer. O conteúdo na rede social que você for consumir a partir de então será justamente o oposto àquele seu sentimento negativo, de forma a simular, ou pelo menos tentar fazer com que você esqueça daquele problema, daquela doença, daquele síndrome, daquele mal-estar. Só que o que eu não vi em nenhuma dessas análises que se perderam aí na direita e na esquerda, ninguém falar que na verdade essa tecnologia que no filme nos é apresentada como sendo algo revolucionário, já existe e está ao nosso redor a todo momento. Quantas das vezes você não tão somente pensou em voz alta ou comentou, falou uma palavra ao acaso
e alguns minutos depois, ao acessar as suas redes sociais, você foi bombardeado por anúncios e propagandas relacionados àquela sua dor, síndrome ou mal-estar. Então, por exemplo, você falou, comentou por alto que quereria fazer um novo curso na faculdade, sei lá, de Direito. Coincidentemente, alguns minutos depois, inúmeras faculdades de Direito começaram a aparecer no seu celular. Então, achei muito legal a forma, mais uma vez, por que não utilizar-se dessa palavra, tragicômica, como o filme apresenta esse cerceamento, esse domínio das Big Techs em nossa vida pessoal. E muitas pessoas não se dão conta de como isso acontece, de como isso, de certa forma, acaba nos guiando para caminhos não muito claros e não muito, digamos assim, plenos, que nos realize emocionalmente e que nos tragam, de fato, uma felicidade etérea e não uma felicidade momentânea, como muitas das vezes as redes sociais acabam nos entregando. Esse mesmo celular, inclusive, apenas para concluir essa reflexão, tem um momento lá dessa mesma apresentação desse celular, onde o guru lá, parece até um Steve Jobs falando, ele vai dizer, não, o celular também vai entregar a vocês médicos e terapeutas e consultas médicas relacionadas a essa doença, ou esse síndrome, esse mal-estar que você estiver sentindo, porque o celular ele consegue sentir as suas emoções, não somente quando você tem contato físico com ele. Bom, pois bem, parece-se ser uma tecnologia revolucionária do filme, mas é o que nós temos hoje em dia. Quantas das vezes você, muito provavelmente, no falando está sentindo alguma coisa, alguma dor, algum mal-estar, e alguns minutos depois você foi bombardeado com anúncios, por exemplo, de consultas médicas, psicológicas, psiquiátricas, terapeutas ou coisas que o valem. Então gostei muito da forma como o filme brinca, como isso sendo uma tecnologia revolucionária, quando na verdade é o momento que nós vivemos hoje em dia. E a última reflexão sobre o filme Não Olhe Para Cima, essa, mais uma vez, confesso, não vi nenhuma análise à direita ou à esquerda trazer à tona. Em um certo momento do filme, o personagem de Leonardo DiCaprio, o Dr. Mind, ele acaba se envolvendo de maneira sexual e amorosa com uma jornalista de um dos programas de fofoca lá, que não dá a mínima para o acontecimento de um meteoro vindo em direção à Terra. E o Leonardo DiCaprio, logo no início do filme, você vê que ele é um doutor, um cientista, família mesmo. Ele ama, ele liga para os seus filhos a todo momento. Os filhos amam o personagem dele, no caso, amam o pai. Parece ser um relacionamento muito saudável, tanto dele com a esposa para com os seus filhos. Mas eis que, por conta desse envolvimento dele com a mídia, eu gostei muito também dessa forma como o Dr. Mind mudou o seu próprio caráter, a sua personalidade ao ter contato com a mídia. Mas aí é uma outra discussão. O fato é, ele acaba traindo a sua esposa, tendo uma relação sexual com essa jornalista. Lá para o meio do filme, a esposa acaba descobrindo esse seu afé sexual com essa jornalista e acaba, certamente, rompendo o relacionamento. O filme dá seguimento e continua mais adiante, até o momento derradeiro, o momento final, quando nada mais tem a se fazer a não ser aguardar a chegada do meteoro. Isso é já lá para o final do filme, os 20 minutos final do filme, que ao meu ver são os minutos mais interessantes. Penso eu que se o filme começasse dos 20 minutos e dali o roteirista puxasse algo mais, aí eu acredito eu, seria um filme muito mais interessante. Mas aí o que acontece? E aí essa é a minha quinta e última reflexão desse vídeo aqui de hoje sobre o filme Não Olhe Para Cima. O personagem do Leonardo DiCaprio, o Dr. Mind, ele aproveita os momentos finais da vida dele, isso o meteoro já no horizonte, vindo em direção à Terra, para justamente tentar reatar o seu relacionamento. Então ele pega um carro junto com a doutora Kate DiBiase e um namoradozinho lá que a doutora arrumou no meio do caminho, e ele parte em direção à sua casa para justamente tentar reatar o relacionamento com a sua esposa, com sua família em si. Ele é recebido pela esposa, eles fazem as pazes, eles organizam um jantar. Ou seja, enquanto o meteoro está se aproximando da Terra, ele está tendo, ao meu ver, uma catarse de sentimentos, que é o momento onde os personagens, os principais dois doutores, o Dr. Mind e a doutora Kate DiBiase, eles acabam entendendo que não importa o que aconteça, mas sim quem vai estar ao seu lado no final, ou próximo do final, melhor dizendo, visto que é um meteoro que está chegando. Então você tem um momento onde o Dr. Mind acabou de se reconciliar com sua esposa e com seus filhos, está ao redor dos seus amigos, da própria doutora Kate DiBiase com seu namoradinho que ela arranjou no meio do caminho do filme, tendo um momento pleno, um momento de felicidade. Ou seja, inclusive é dada a oportunidade ao Dr. Mind de fugir
Lembra da jornalista lá que ele teve um caso? Ela tinha direito a uma vaga especial lá de fugir do planeta Terra. Eis que a repórter liga para ele, oferecendo a ele a oportunidade de fugir da Terra e fugir daquele problema, de certa forma, que é o meteoro. Ele diz a ela que não e que ele não quer. Ele quer viver aquele momento final dele ali intensamente. Aí ele volta lá para tentar resgatar esses laços familiares com a esposa e com seus filhos. Então, assim, para mim, essa reflexão é que o importante, no final de tudo, no final das contas, é quem vai estar ao seu lado no final, nos momentos derradeiros da sua vida. Eu achei essa parte muito interessante, quando eles estão todos jantando, felizes, celebrando a vida, sendo que em alguns minutos, em alguns instantes, um meteoro vai colidir com a Terra e todos não mais ali estarão. Então achei esse momento final do filme, a meu ver, muito impactante e interessante por demais. Falando em final, assim, meus queridos e estimados alunos, encerra aqui essa minha brevíssima, quer dizer, não tão breve assim, humilde análise sobre o filme Não Olhe para Cima. Mas a pergunta é, e aí, você assistiu? Concorda com as minhas reflexões, perdão? O que você achou? Deixe seu comentário aqui e vamos conversar e dialogar sobre o filme. Todavia, mais uma vez agradeço a atenção e a participação e a audiência de todos vocês. Nos vemos nos próximos vídeos, se Deus assim nos permitir. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Não esqueça, deixe seu like, comente e compartilha. Até a próxima. Tchau, tchau.